Oi, pessoal! Hoje estamos aqui para mais um podcast de Tchê Gurias e vamos tratar sobre um assunto muito importante, que está preocupando muito a todos, que é a dengue. E que está aí devido a um número crescente que está entre as pessoas. Para isso, trouxemos hoje uma grande amiga, Fabiana, tá? Que ela vai se apresentar para a gente direitinho aí, a Fabi. Tá. Meu nome é Fabiana, eu trabalho no Hospital Conceição, vai fazer 4 anos que eu trabalho no Conceição. Já tenho uma experiência, trabalhei também no Hospital de Sapucaia, né? Ficava na triagem, eu acabava pegando toda... O primeiro atendimento, assim, era comigo, né? Vamos lá, vamos começar. Aí, ó, portanto, é uma pessoa pra lá de qualificada para falar pra gente sobre esse assunto, sobre a dengue. Então, vamos tirar nossas... E quem tiver alguma dúvida aí, pode ir mandando pra gente. Que a gente vai ler. Que a gente já passa pra Fábio. Então, vamos iniciar com uma pergunta básica, mas muito importante. Fábio, como que é transmitida a dengue? Então, a dengue, ela é transmitida através do mosquito Aedes aegypti, né? Quem faz essa transmissão é a mosquita, é o mosquito fêmea, né? Ele pica a pessoa que já está, né? Ou nesse momento também essa pessoa está sendo contaminada. Ela precisa do sangue da pessoa para ela poder fazer o processo de ovulação ali do mosquito, né? Sim. Então, o mosquito, ela pica a pessoa, ela deposita os ovos ali nas bordas, vamos dizer assim, né? Não na água, nas bordas. A gente às vezes pensa que é na água, né? O que acontece o processo. Não, ela deposita nas bordas dos vasos da piscina. E ali ele fica até eclodir. Eclodiu, ele vai para a água, vira um parasita, como é que se diz? Me deixa... uma larva. Ele vira uma larva e daí na maturação ele vira assim o mosquito e aí o mosquito que vai gerar todo esse ciclo de novo, né? Sim. Mais um mosquito. Cada vez que faz essa... Cada proliferação. vez que ela coloca os ovos, eles são em torno de 300 ovos, né? Meu Deus. São muitos. E como é que se transmite? Então é dessa forma, é através da picada. Então a gente às vezes pode pensar que é através de contato, não é através de contato, não é através de alimentos, é através da picada do mosquito. E quais são os sintomas mais comuns e como que a gente pode identificá-los? Então, sintomas é dores no corpo, dor de cabeça, dor atrás do olho, febre. Começa tudo com a febre, né? Então, esse é o pior sintoma, assim, é a febre. Ela fica muito parecida com sintomas gripais. Então, tem que ter um certo cuidado, porque as pessoas acham que é gripe. Sim. E não é só uma gripe. É só uma gripe. Exatamente. Daí, por esse motivo, porque é uma coisa muito grave, né? Sim, imagina. Daqui a pouco ele se torna um vírus que tem sintomas mais graves. E a pessoa pensa, é só uma dor de cabeça, eu não vou procurar um médico. Sim. Né? E aí é que é o grande problema, né, da situação. Às vezes evolui, né? Pode se agravar. Evolui e, né, pode vir a ter um óbito, né, por causa dessa situação. E uma outra dúvida, assim, pode ter dengue mais de uma vez? Sim. O vírus, então, eles são 4 soros, né? É o soro 1, 2, 3 e 4. A pessoa foi picada uma vez, teve esse vírus 1, vamos dizer, né? Ela vai criar uma imunidade contra o vírus. Passou um tempo, ela pode vir adquirir o outro. Quando ela teve contato com o vírus, ela vai criar uma imunidade, né? O próprio organismo dela vai se defender. Vai se defender. Passou um tempo, ela pegou o outro vírus. Pode acontecer. Sim. Só que acontece os sintomas serem mais graves e cada vez que pega um novo vírus, esse sintoma pode ser mais suscetível a pegar a hemorrágica, né? Nossa, porque temos 2 tipos de... Eu não quero atropelar as pessoas. Sim, não, mas é uma dessas. Seria a nossa próxima, né? Isso. Como saber que a dengue hemorrágica ou a dengue
clássica, né? Não Então, sei se é assim que se são diz. São dois tipos, né? A dengue hemorrágica, a dengue clássica. A clássica é a menos grave, né? Que vai ter, então, aqueles sintomas ali que eu te falei. É febre, dor de cabeça, dor nos olhos, vai ter náusea, vai ter vômito. Na clássica também pode ter hemorragia, né? Na gengiva, no nariz. Só que é na dengue hemorrágica que é a parte mais crítica, né? E aí os sintomas, foi os sintomas que tu perguntou, né? Isso, Os sintomas na hemorrágica, ela já começa a dar mais dor abdominal, mais náusea, mais vômito. E aí tem que ter uma atenção um pouco mais né, maior, assim. Sim. Cuidado maior. Porque daí vem sangue nas fezes, porque os órgãos internos podem estar sangrando, né? E aí como é que eu vou saber que eu tenho sangue nas fezes? A gente no hospital faz um teste, né? Coloca água oxigenada dentro do vaso. Se tiver sangue nas fezes, vai ferver, né? Então aí tá uma dica. Sim. Já é Uma dica de É uma boa. tem cheiro, né, também. Quando Sim. tem sangue nas fezes, as fezes têm cheiro, né? Então Sim. é uma forma de distinguir, né? distinguir uma da outra, né? E tu sabe qual o tratamento mais eficaz? Então, o tratamento é bem complicado da gente dizer, porque na verdade o certo é a gente procurar uma avaliação médica, Sim. né? Quando chega no hospital, o médico avalia, deu ali os sintomas, a primeira coisa que a gente faz é a hidratação, né? Tanto que ali no GHC foi montada uma tenda, né? Que é um centro de hidratação. Até eu perguntei pra colega como é que se chama. É centro de hidratação. Ali eles recebem o soro. O paciente tá com vômito, tá com alguns sintomas, ele já vai receber o sorinho, já vai tomar o sorinho. Se for mais grave, não tá conseguindo ali segurar o soro, ele vai receber soro intravenoso, né, na veia. E ali ele vai ser medicado. Então, assim, quais são os cuidados que tem que ter, né? A gente vai se medicar em casa, por exemplo. Não pode tomar, tem algumas medicações que não podem ser tomadas, né? Então, que é os corticoides, os anti-inflamatórios. Essas medicações não podem ser tomadas porque elas acabam interferindo ali na questão das plaquetas, né? E as plaquetas é o que, vamos dizer assim, a modo grosso, né? Vamos dizer, vai dar hemorragia. Se tu tá com as plaquetas baixas, vai dar hemorragia. Sim. Se tu tá tomando a AS, por exemplo, que é uma medicação que afina o sangue, né? Sim. Então, Pior ainda. Tu tá tomando uma medicação que tu tá achando que tu tá fazendo um bem pra ti, e na verdade piorando. tu tá piorando a tua Sim. situação. O mais certo é a gente ir pra procurar uma avaliação médica. Mas tu tá em casa, a primeira coisa que faz é se hidratar, é cuidar pra não fazer esforço físico, academia, essas coisas. Sim. Né? E é isso, é o básico, assim. Sim. Né? Sim. E quanto tempo dura, mais ou menos, pra uma recuperação? Então, os sintomas iniciais, eles dão de 3 a 7 dias, né? Então, esses são os primeiros, que vai ser o pico, assim, dos sintomas. Passou esses 7 dias, já começa a diminuir. E a partir de 10 dias, se for grave, né? Até 4 semanas para poder ter uma recuperação, assim. Então, esse seria o cuidado maior, assim. E pro pessoal ter uma prevenção, assim, tu sabe se os repelentes eles funcionam, se são eficazes? São eficazes. Até eu dei uma pesquisada sobre os Ai, que repelentes. Tem um repelente que ele é mais indicado, que é a base de isaridina. Né? Esse repelente é o mais indicado para essa questão das dengue. O repelente ele é uma das formas de precaução, mas ele não é tudo, né? Claro. Então o ideal seria colocar uma telinha na janela, isso também ajuda, né? Sim. Uma forma de prevenção no caso. Mas a maior precaução, na verdade, é o foco, né? Eliminar foco, eliminar pontos que podem vir a acúmulo de água, enfim, esse é os repelentes que eles fazem, eles são eficazes, mas... Sim, mas tudo Não cuidado por tem, trás, né, também. É uma ajuda. Até porque, assim, o que eu penso hoje, assim, a gente tem que cuidar muito da questão do meio ambiente, né? Quando a gente está dentro do hospital, a gente sempre tem esse cuidado de ter o lixo, descarte de lixo,
né? Depois que tudo que a Sim. gente passou, Sim. enchente, tudo, acho que a gente tem que ter esse cuidado. E eu acho bem importante a gente falar não só da dengue, a gente tem que falar já de uma coisa mais ampla, né? Sim. Então, no momento que tu tá usando um repelente, né? Ele é um produto que foi fabricado e para isso ele teve que fazer todo um processo, né? Sim. Então eu acho que se tu tem outras formas de prevenir, além do repelente, usa Sim. essas outras formas, né? Sim. Exatamente. É um ciclo, né? É. Eu acho que tudo é um Tudo ciclo, começa, né? É um ciclo. Começa em algum lugar, né? Então, se Isso. tu já prevenir lá no início, né? Da Ah, onde já não- pode eliminar esse Exatamente. foco, né? Exatamente. Então a gente às vezes vê só a dengue, né, como um resultado final, mas não é só Sim, isso. não, Sim. tem que todo ver por todo trás. o que acontece até Acontece. chegar a dengue, né? Exato. A pessoa já deixou lixo na rua, a pessoa já deixou água parada, Sim. né? Não se preocupou com coisas básicas que Sim. poderiam ter Sim. se prevenido antes. E o período do dia? Tem algum período que a gente deve cuidar mais desse mosquito? O mosquito ele fica mais ativo, né, durante o começo da manhã e no final da tarde e começo da noite. Esse é o momento que o mosquito fica mais ativo. Não que ele não possa estar, né, no ambiente em Sim. outros momentos, mas é o momento onde ele mais fica ativo. Sim. Já é bom cuidar mais. Esse é o momento que a pessoa tem que ter um certo cuidado. E quando tá mais quente, assim, e com mais chuva, é onde mais tem a proliferação. Então, é onde mais a pessoa tem que ter um cuidado de se prevenir, né? Para que não só como repelente que a gente falou, Sim. né? Mas já cuidar ali, fecha a janela mais cedo, Sim, bota uma pra relinha, né? Sim. São formas. Não custa, né? Melhor prevenir. Prevenir. É uma prevenção. Então, tá notando que tá chovendo mais, tá mais quente, Sim. tá mais suscetível, né? É. E até hoje eu tava olhando outras situações, é um foco, né? Não quer dizer Sim. que se a gente tá com um problema aqui em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, que o Rio Grande do Sul inteiro tá com esse problema, não é isso, né? São focos. E aí a gente tem que observar por que tá acontecendo isso aqui, né? Sim. Então, alguém tá errando. Tem uma causa, não, né? sim. Esse ambiente, esse bairro aqui, talvez ele esteja com um foco maior do que uma cidade vizinha, por exemplo. Sim. Entendeu? E a gente sabe que tem sempre muitos mitos, né? Quais os principais mitos que tu já ouviu sobre a dengue? E agora? As pessoas às vezes não sabem bem sobre a doença, né? Sim. Ignoram. Por exemplo, como a gente estava falando no começo, acontece caso assim, a pessoa perdeu um familiar querido ali, né? Por que ela perdeu aquele familiar ali? É só uma dor de cabeça, não tem entendimento do que é a doença Sim. em si, né? Então, tem que ter eu acho que a gente tem que falar sobre o assunto, mostrar e Sim. incentivar as pessoas a pesquisarem, Sim. né? Agora um mito, assim. Tem o medo. Um mito eu não sei dizer. E tem diferença de sintomas, assim, para crianças, idosos, adultos? A Tem- dengue, ela, na verdade, ela não tem idade, né? Não tem, assim, uma pessoa, uma idade ou uma criança, idoso, não tem. Sim. Todo mundo está suscetível a pegar a doença, né? Sim. E tem alguma diferença nesses sintomas? Não, os sintomas são os mesmos, Os mesmos. né? Dor de cabeça, como eu falei ali, dor nos olhos, Sim, são os mesmos. febre. Tudo começa com a febre. Pode ser confundida com uma gripe. O Aedes aegypti, ele é o mosquito, né? Ele é responsável não só pela transmissão da dengue, mas também pela zika e pela chikungunya. Chikungunya, né? Sim. Então, ele acaba sendo muito semelhante às outras doenças, né? Só que a única diferença, assim, que a dengue, ela dá muito mais dor no corpo, né? Sim. Então, a chikungunya, ela é mais ligada às articulações. A pessoa acaba perdendo um pouco dos movimentos, né? Vai levantar o braço para escovar cabelo, ela vai sentir muita dor nas articulações, ela não vai conseguir. A dengue não, a dengue, ela parece que passou um trator em cima do teu corpo. Esses dias eu estava Sim. conversando com uma paciente, ela disse que ela pegou Covid e os sintomas da dengue muito piores do que os sintomas do Covid, né? Imagina. Então, Sim. muito mais dor, assim. Uhum.
Então, essa é a diferença. Sim. E aí a Zika, né? A Zika que também é um vírus ali causado pelo mesmo mosquito. A diferença dela é que ela também vai dar febre, só que a febre dela vai ser um pouco menos intensa, né? E as manchas pelo corpo vão ser mais rápidas de se aparecer. Né? Sim. Então, essa é a diferença. Sim. E pessoas com comorbidades, assim, como diabetes ou hipertensão, tem alguma... Esses pacientes que eles já têm esses tipos de doenças, assim, eles... São doenças básicas, né? A gente sempre aprende, assim, quando a gente está fazendo o curso na área da saúde, é que essas doenças, elas são agravantes para qualquer outra doença, né? Hipertensão, pessoa cardíaca, tu tem que ter um certo cuidado. Diabetes, qualquer outra doença que essa pessoa venha pegar, é uma doença que ela pode acabar se complicando. Qualquer coisa pode complicar aquela doença dela. Então, pegou uma dengue, o cara é hipertenso, os sintomas que a dengue vai te trazer de dor vai levar a pressão do cara mais em cima. Já complica o que ele tem. Já complica a hipertensão, entendeu? O cara é diabético, né? Já tem ali toda uma situação relacionada à glicose e tudo. Pegou uma doença da dengue, tudo pode se piorar, complicar aquela doença dele. Agravar ainda mais. Ele não vai morrer de dengue, ele vai morrer das complicações da própria doença dele por causa da dengue, né? Imagina. E me diz uma coisa, é verdade que existe vírus da dengue? Diferentes vírus? Sim, são 4, né? São 4 tipos de soro. Aí a pessoa pegou uma vez. Dizem que a gente pode pegar dengue 4 vezes. Né? Então, sobre isso. Imagina. Até 4 depois vezes. Disso para. Não, depois tu para. Que bom. Também se eu morrer depois de 4 vezes. Pelo amor de Deus. A primeira vez que tu pegou, o teu organismo vai criar uma imunidade, vai criar uma resistência, né? Ele vai criar formas ali de se defender. Só que daí tu fica com essa imunidade por 30 a 60 dias. Passou esse tempo, como é que eu coloquei aqui? Até tem uma situação bem que eu acabei anotando. Agora eu acabei perdendo ela aqui. Mas tu cria essa imunidade temporária, né? Lembrei. Cria uma imunidade temporária. Não quer dizer que tu não vai pegar as outras. Só que ela só vai ser para sempre quando tu criou aqueles anticorpos, mas aí tu vai poder pegar os outros 3 tipos, né? Então, aí tu... Não se livra totalmente. Tu não se livra. Tu vai pegar os outros tipos e como eu falei, pode vir a ser pior daí, né? É isso. E... a vacina contra a dengue, ela é para todas as idades ou tem algumas pessoas não podem tomar a vacina? Como é que funciona? A vacina é uma prevenção também, Sim. né? A gente acabou não falando ali quando a gente estava falando da prevenção. Todas as idades ela pode ser vacinada, né? Tem que procurar. Só que ela não está na carteira de vacinação como uma prevenção. Sim. Como outras vezes, tipo a vacina da gripe, por exemplo, Sim, ela não entrou no calendário de vacinas. Ela só é vacinada as pessoas daquele lugar ali onde está tendo foco, né? Então, e tipo assim, a pessoa, todos podem tomar, não tem nenhuma contraindicação assim, de repente, restrição. da pessoa... a princípio não. Não. Até porque essas coisas de vacina hoje em dia, eles estão cada vez evoluindo mais. evoluindo as né? vacinas, né? Então, Sim. mas a princípio não, que bom. pode tomar a vacina. Sim. E os cuidados que a gente pode tomar dentro de casa, assim, para não proliferar os mosquitos? Já deu, acho que, uma pincelada, assim, pra gente, né? Eu acho que o cloro, né? Colocar água sanitária nos vasinhos ali, tirar a água dos vasinhos e quando tiver que colocar alguma coisa, coloca um pouquinho no ralo do banheiro, coloca um cloro. São formas de o mosquito não vir a se proliferar. Ficar ali, né? A mudança climática, ela tem influenciado no aumento dos casos de dengue? Sim. E o número de óbitos também tem aumentado, né? Porque o nosso clima ele está em constante transformação. A gente está vendo que as geleiras estão terminando. Né? A mudança climática está muito associada a isso, né? Sim. A transmissão de... A gente nota isso diariamente, né? Diariamente. O mundo Tempo tá doido. mais quente, Sei.
Às vezes é pra dar um frio, daqui a pouco tá Um calorão. calor. Exatamente. Então, E no dia tem umas 3 estações diferentes. Mais ou menos, né? vai mudando Mais ou um pouco menos Vai isso. mudando ao longo do então, dia. essa mudança climática tem afetado bastante o aparecimento das Sim. doenças, né? E quanto às autoridades públicas, deveriam fazer melhor para combater esses surtos? Eu acho que a conscientização é a base de qualquer coisa, né? Quando se conscientiza, porque na verdade não tem como as autoridades públicas entrarem na minha casa e fazerem a limpeza que eu tenho que fazer, né? Então isso aí, Vai da pessoa já, a pessoa né? tem que ter propaganda para conscientizar, para Sim. prevenir, né? E assim, os hospitais, né? Como eu digo ali, estão cada vez mais cheios. Sim. Então, eu acho que tem que ter uma conscientização da onde que a pessoa vai procurar ajuda quando ela Sim. precisa, entendeu? E isso é uma forma de nos ajudar na área Sim, da... porque daí não vai todo mundo pro Sim, mesmo lugar e não exato. fica aquela O que muvuca, né? acontece? A pessoa tem uma dor de cabeça, vai pro hospital. Não, né? A pessoa pode Sim, procurar espera, primeiro um sim, posto de uma saúde, UPA, né? Não é que não tem que procurar atendimento, Sim. procura atendimento, mas procura no lugar correto. Sim. Vai primeiro no posto de saúde para ver o que é que está acontecendo com ela, Sim. né? O posto de saúde não está aberto, vai na UPA, UPA 24 horas. Sim, sim, maravilhosa a UPA, né? E aí, não, a pessoa vai pro hospital. Então, né, Sim, já vai direto pra onde tá todo... onde está um acúmulo muito grande de pessoas. Sim, Então, eu acho que é essa divulgação que o governo tem que vir a fazer, né? Fazer com que as pessoas procurem atendimento, sim, no lugar correto. sim. Ensinem a se proteger, né? A se cuidar. Sim. E é isso. E assim, a pessoa que tá com dengue, digamos assim, existe algum alimento que possa ajudar na recuperação para que seja mais rápida? Mais rápido não, porque na verdade o que tu vai tratar é os sintomas. Tu diz Sim. assim em relação aos sintomas? Isso, aham. O que tu trata é os sintomas, né? Então, os sintomas tu tem que esperar eles passarem. Sim. E aí é aquele prazo ali de até 7 dias. Sim. 7 a 10 dias para sintomas iniciais. Aham. Na Mas verdade, assim, algum alimento que nem assim, diz limão, tem vitamina C, algum tipo de alimento que é bom. relacionado ao alimento não tem. A medicação sim. O AS, por exemplo, ele é um alimento, ele é uma medicação que ele é uma medicação que afina o sangue, né? Sim. Então, subentende-se que o limão, ele também afina o Sim, sangue. verdade. Não é legal tu tomar Não é de legal. repente um limão, Sim. né? Sim. Mas tu tomar líquido vai te importante, ajudar a sim. repor, né? A hidratação. Mas assim, na verdade eles não falam que tem uma restrição alimentar. Isso Sim, não, aham. né? É bom saber. Então é hidratação, água É o Hidratação, primordial. é a melhor. A comidinha, eu acho assim, né? Tem muita coisa que é a receita da vovó. Aham. Que a gente tem que... Tu tá com sintomas gripais, qual que é o correto tu fazer? Toma sopa da vovó, Sim, toma sopa. sabe? Toma sopa da vovó. Aquela já dá uma ajuda. A canjinha canjinha. é maravilhosa. Canjinha de galinha, né? É básico. Maravilhoso. Quando tu tá... Tem pessoas que tá doente, vai lá comer um X. Não, Verdade. Não é a hora. Sim, né? Já ajuda o organismo também, É. né? Já dá uma mão. E a situação de surto grave da dengue na cidade. Que a nossa cidade aqui ainda não teve, acho que esse surto, né? Tem? Cachoeirinha, tem aparecido muita gente no hospital de Cachoeirinha e Porto Alegre. E aí até a gente fica pensando, né? Porque a gente acha que é só lá no meio do mato lá que tá tendo, mas Sim. não. Teve gente aqui muito de próximo de nós aqui, criança, que tá tendo dengue. Pessoas de Porto Alegre, Bom Jesus, um bairro super povoado. Sim. E tem gente que tá tendo dengue lá. Então, quer dizer, não é uma pessoa... A dengue tem em todo lugar. Onde é que dá os maiores focos? É onde mais tem gente, obviamente, né? Onde mais tem gente morando, onde mais tem população, Sim. ali é que vai ter o foco da doença. Não é só relacionado a mato. É aquela região que as pessoas não estão cuidando do Sim. lugar onde elas estão vivendo, né? Até a gente fala com as pessoas, tu teve uma gripe. Não, tô com dengue. Eu assim, gente, né? Tá mais comum. Tá Às vezes muito a pessoa assim, eu acho que é uma gripe. Daqui a pouco a gente diz, não, era dengue. Era dengue. Sim, é porque confunde, né? Os sintomas gripais e da dengue são muito parecidos.
Então, daqui a pouco, até a pessoa realmente acha que no começo é gripe, vai procurar atendimento, não, é dengue. Sim. Aí chegou lá na UPA, né? Vai fazer o teste rápido, né? E esses são os exames, eu não sei se você sabe, tá? Esses são os exames, vai fazer teste de hemograma, que é um exame de sangue, e ali eles vão verificar como é que tá, para realmente dar o diagnóstico da doença, né? Então, é isso, assim, tem que ter sempre esse cuidado do lugar onde tu mora. Sim. Tu teve os primeiros sintomas, cuida da tua alimentação, faz a hidratação, independente se é gripe ou se é dengue, né? E procura atendimento para te ser diagnosticado o mais rápido possível. Sim, para conseguir tratar antes. Quanto antes melhor. Assim, a gente vê que a tecnologia está cada vez mais mudando, né? Agora com a onda da inteligência artificial, várias profissões estão avançando. A medicina é uma delas. E tu sabe me dizer quais as tecnologias ou inovações que tem para esse combate à dengue? Eu acho que o que acontece? Quando tu vai no hospital, e isso também é uma coisa muito importante, né, de ser falado. Quando tu vai no hospital e tu é diagnosticado com a dengue, tu é notificado, né? Nesse momento existe daí o envolvimento ali da questão pública que sabe que ali naquele lugar se apresentou uma pessoa que está com a dengue. Sim. Esse que é o bom também de procurar um... Exatamente. Então, assim, as tecnologias estão, querendo ou não, dentro dos órgãos públicos, Sim. né? Estão na questão da notificação, estão, né, essa interligação, eu acho assim, né, que é dessa forma que a tecnologia ajuda. Sim. A interligação de sistemas e coisas que acabam fazendo com que as notificações sejam analisadas, estudadas, né? Sim. Que a partir dessa coleta de dados, essas coisas... Fica mais rápido, né, da gente... A gente consegue observar onde é que está acontecendo tal doença, né? Sim, muito mais fácil. E para quem, assim, trabalha fora, tá fora, assim, o dia inteiro, quais os cuidados simples, básicos que tu poderia dar pra gente? Trabalha fora o dia inteiro. É essa questão das florzinhas, que a pessoa às vezes tem a florzinha, mas não cuida da florzinha. Né? Assim, dentro do site do Ministério da Saúde tem muitas dicas também, né? Então vale a pessoa também parar e olhar. Dá uma olhada. Entendeu? As pessoas às vezes pensam, eu moro em apartamento, e apartamento eu não tenho risco. Também não tem risco. Sim. Porque às vezes dentro do próprio condomínio teu ali, pode ter pontos que junte uma água, uma caixa de água que não está bem tampada, né? Então, é observar. É que nem diz, às vezes, uma tampinha que tu deixou lá jogada, exato, né? Choveu. O teu ralinho, às vezes o ralinho de casa ali da tua pia, acumula, né? Tem um acúmulo de água ali, e aí tu fica dias, às vezes, sem usar aquilo ali. Acontece, né? Da gente voltar alguns dias sem ir pra casa. Então, observa isso aí, sabe? Vai sair, tenta tapar o ralinho da tua pia, né? Porque às vezes é num ponto pequeno aos nossos olhos. Sim, que tu acha que o mosquito não vai ir, né? Aos nossos olhos ele é um bichinho exatamente, os olhinhos eles são menores. Imagina. Entendeu? Então cada vez que ele bota o ovinho lá, é um monte de ovinho, não é um ovinho só. Então é um cuidado muito pequeno, mas que tem que ser feito por todos nós, assim, né? Sim. Bom, Fábio, com toda a tua experiência, que conselho, sugestão, contatos de emergência tu pode nos deixar? Então, a experiência que eu tenho é que procurem, não brinquem com a saúde. E isso eu já trago assim lá de herança da minha mãe, né? Sim. Ela sempre dizia, às vezes a gente acha que ficar em casa, não vou procurar ajuda porque é uma bobagem. Não é uma bobagem, tem que procurar ajuda. Né? Mas tá cheio o posto, não importa, procura ajuda, vai atrás, porque a tua saúde é a tua prioridade, né? E assim, como eu falei, vai no posto, vai na UPA, no último caso, é hemorrágica, daí realmente tem que procurar uma ajuda mais rápida, né? Vai no hospital. Tem um 192, que é a SAMU, passou mal em casa, chama a SAMU. E faz esse cuidado, assim, de não superlotar os hospitais. Porque os hospitais não são para isso, né? Os hospitais são para atendimento de coisas muito mais graves, né? Sim. Então, senão tu tira o foco e tu acaba atrapalhando o nosso trabalho. Sim. Né? Porque a gente não tá lá para atender as bonecas que nem agora. Agora pegou a moda. Isso aí tá complicado, né?
Pelo Bebê amor de reborn. Deus, né? As reborn, pelo amor de Deus. Que não peguem dengue. Né? Imagina, você tá até a boneca pra pegar Não dengue. deixa pegar dengue, né? Aí já era. Tá, pessoal, quero agradecer muito a ti, Fábio. Sei que o teu tempo é reduzido, porque ela tem curso, ela trabalha, antes de tudo. Precioso. E teve um tempinho pra gente. Muito obrigada pelos teus esclarecimentos. A gente agradece muito mesmo de coração, tá? Por ter falado tudo aqui pra gente, ter dado o básico, porque o básico, que nem tu falou, é tudo, né? O básico é aos olhos, né? Aos nossos olhos, às vezes é bobagem, mas eu tô com dengue, eu tenho que fazer uma hidratação. Às vezes a pessoa não sabe Sim. E às vezes ela perde a vida por pouca coisa. Sim. Às vezes eu fico falando assim, sabe? Quando eu fui fazer meu curso, eu me formei no técnico de enfermagem, vai fazer 8 anos. E aí eu nunca parei de estudar, assim. Eu sempre tô tentando fazer um curso ou outro, né? Porque a gente não pode parar. Sim. Ainda mais nessa profissão, né? não, Tem sempre algo novo. Qualquer profissão hoje eu acho que a gente tem que estar sempre atualizando, né? Mas a saúde está sempre saindo novas pesquisas, novos estudos, e a gente tem que estar sempre acompanhando isso. Então, assim, às vezes a gente pensa que lá na escola, se tivesse mais divulgação de algumas coisas, a gente não teria tanta doença, sabe? Sim. Até uma parada cardíaca, uma coisa que às vezes tu poderia reverter em casa. Sim. E tu não reverte porque tu não sabe Não sabe o que tá fazer. acontecendo com a pessoa. E ainda entra em desespero e fica pior ainda, né? Eu acho bem interessante quando é criado esses canais, essa comunicação, e mostram para as pessoas, e levam, de repente, a despertar o interesse, despertar a curiosidade da pessoa aí, procurar buscar. Porque eu não sei tudo sobre nada, vamos dizer assim, né? Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente corre atrás. É verdade. E mais coisas a gente mais sabe. conhece. Isso não é o médico, né? O médico também está sempre aprendendo. Sim. Né? Então a gente tem que estar sempre tentando incentivar as pessoas a buscar essa... Evoluir, né? Buscar conhecimento, né? Quando a gente tem conhecimento das coisas, a gente age de forma diferente. Sim. Exato. E a gente ajuda, Fala com propriedade também do assunto. previne coisas, né? Prevenção é uma coisa... Isso aí é muito importante, né? Sim. A prevenção é o início de tudo, na verdade, né? Porque se tu for cuidar desde o início, não vai acontecer uma coisa muito pior que poderia acontecer se tu não cuidasse. Né? Sim, então no momento que tu traz esse tipo de assunto, né? Pra levar lá pra dentro da casa da pessoa. Sim. E também aí tá uma forma das tecnologias ajudarem, né? Sim. Que bom que a gente consegue hoje ter essa ferramenta que leva essa informação, que a pessoa pode daqui a pouco pesquisar e eu tô tendo um sintoma tal, o que é isso? Né? É muito mais fácil. Pode ser dengue, não, é uma coisa importante, eu vou procurar ajuda, não vou ficar em casa esperando. Exatamente. Então, é muito bom. E aí quando a gente percebe, agora de tarde eu tava dando uma pesquisada sobre esse assunto, e aí veio ali uma situação de uma pessoa, né? Um pai que perde uma filha, ele limpando uma caixa d'água, né? E ele dizendo, poxa, se eu soubesse que isso não era só uma dor de cabeça, então, quer dizer, ele não procurou ajuda, né? De repente, se ele tivesse se informado, então, informação é tudo, né? Sim, é verdade. Que bom que tá tendo esse espaço. E vamos cada vez mais, né? Sim. Isso aí é o básico, a gente cuidar da sua casa, cuidar dali da rua, tirar aquela coisinha mínima que pode acumular água. Sim. Né? Que nem a gente estava dizendo, é tudo um ciclo. Se a gente combater lá no início. Exatamente. Né? Ensinar na escola, né? Ensinar na escola. Onde tudo começa, né? Onde tudo começa. Sim. Às vezes tu tem o teu filho que já tem um olhar, né? Às vezes ele tá mais tranquilo do que uma mãe e um pai que tá totalmente cheio de coisa pra fazer. Como, né? Não deixar água parada, ou mostrar, a mamãe tem uma água parada aí. Chega com a informação, né? Então, às vezes os pais também não têm toda essa informação. Se na escola ele tiver essa informação, ele vai chegar em casa, ele vai cobrar dos pais. Exato. Então, é um trabalho de formiguinha, né? É verdade. Então, eu acho que essa é a visão maior, assim. Todos nós vamos fazendo um trabalho de formiguinha, né? Na área da saúde, aí na área da informação, e aí na área da questão política, e todo mundo vai encaixando as pecinhas para que todo mundo possa se dar bem, né? Exatamente. É E muito importante, bebam água, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Bebam bastante água. importante, né? Aí, ó, já tá com o copinho. Já tá com o copinho, ó.
Deu do exemplo. Hidratar é tudo. Uma simples gripezinha Não, ou qualquer uma coisa. Não é mais tão simples assim. Pois agora já tá, não né, mais avançando, já tá né, avançando não mais. tá mais simplesinha. Né? Já tá além, tu não consegue mais pegar uma gripezinha. Né? Eu lembro quando eu era criança que eu dizia, eu não vou na escola porque eu tô gripada. E meu pai dizia, não, isso é besteira, uma bobagem. Hoje não, Hoje não, tu realmente, tu te acaba, né? Vamos ver o que é essa gripe, né? Se ela não é contagiosa, Exatamente. daqui a pouco tá mandando teu filho pra escola, teu filho tá contagiando outras pessoas. Exato. Né? Então, quando veio a questão do Covid, que as pessoas começaram a usar máscara, e isso já é uma rotina em outros países, de usar máscara com sintomas gripais, né? Sim. E aí as pessoas aqui não usam. E hoje, como a gente mudou, né? Porque daí, agora já começaram as gripes, e a gente já começa a observar nas ruas que as pessoas andam um pouquinho mais com máscara. Então, a minha mãe é uma que não tirou a máscara. A minha avó também não. A minha mãe avó, ela entra em qualquer lugar, ela já coloca a máscara. Mas minha não avó é pegou igual. gripe. Não pegou nenhuma gripe. É verdade, minha avó também. como aprendemos, né? A gente aprendeu. A gente vai ver, do nada ela tá com meu Deus, que ela tá com máscara. Ai, ela sentiu necessidade. Então tá. Nós aprendemos, então assim, passamos por um processo, perdemos muitas vidas, né? Houveram alguns deboches por parte de político, assim, que era só uma gripezinha, um Covid no caso, né? E não foi bem isso. A gente estava dentro do hospital, a gente viu muita gente morrendo. Né? Imagina, Eu vi muita gente morrendo, perdi colegas. Né? A gente perde não só o paciente, a gente perde colega, a gente perde família. Então, em cima disso vem toda uma maturidade, assim, de a gente não tratar as coisas como só uma dorzinha de cabeça. Só uma dorzinha atrás do olho, um vômito. Não é só isso. E procurar, né? Procurar uma ajuda. Procurar ajuda. Quanto antes. Procurar quanto antes, né? Não, vou esperar mais um pouquinho. Não. Febre é uma coisa que não. Imagina se dá um pouquinho a mais, já, ainda mais em adulto, assim, né? Tô com 38 de febre. Meu Deus, já tem que... preocupar com isso. 37,5 é o valor normal, é o basal. A partir de 37,5 já tem que se preocupar, né? Não precisa ir pro hospital. Vou pra UPA. Mas é um alerta. É um alerta. Né? Liga uma luz. Vai lá no posto de saúde, pede ajuda pro pessoal. O posto de saúde é mais tranquilo. Né? Tem postos de saúde hoje que ficam até 9 horas. Agora tá até às 10, eu acho, né? A maioria tá. Então, tenta se informar no teu bairro, na tua cidade, ali onde é que tem um lugar que vai te atender dessa forma, né? E é isso. Show. Então tá. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom produtivo. mesmo. E fiquem ligados com as Tia Gurias.